o Espaço da Saúde, Salete, falando sobre saúde. Então, dia 12 de maio foi o dia do enfermeiro. Eu recebi várias congratulações que eu agradeço muito. E eu resolvi ser enfermeira numa manhã em 1976, quando eu tive que fazer minha inscrição para o vestibular. Meu irmão, eu ia sair para fazer a inscrição para o vestibular da URGS, foi o único que eu prestei. E meu irmão me perguntou: Mana, em que tu vai te inscrever? E eu disse: eu vou fazer tradutor-intérprete. Eu sempre gostei de língua estrangeira. E ele disse: Mana, por que tu não faz enfermagem? Ele já fazia medicina na URGS também. Estava no 2º ou no 3º ano de medicina. Eu disse: Mano, tu acha que eu posso ser enfermeira? Ele disse: Mana, tu tem todo jeito para ser enfermeira. E eu disse: o mercado de trabalho? Ele está muito bom o mercado de trabalho. Te inscreve. Pois eu me inscrevi para enfermagem e se eu tivesse que escolher de novo, escolheria ser enfermeira. Escolheria de novo, essa vez. Sim, gosto de ser enfermeira. Olha aí, tá vendo? Gosto. Então eu devo ao meu irmão, Paulo Roberto, para essa escolha, essa opção de vida profissional que eu tive. E dia 12 de maio é o dia do enfermeiro, porque nasceu uma moça na Itália, mas é uma moça inglesa, ela foi registrada como inglesa, Florence Nightingale. Ela nasceu em 12 de maio de 1910, em Florença, na Itália. Por isso que ela teve o nome de Florence, porque ela nasceu em Florença. Olha só, né? O pai e a mãe deram o nome da localidade, né? Inglesa. Ligada, e ela não casou. Ela resolveu, com mais ou menos 30 anos, 40 anos, rumar para a Guerra da Crimeia. 1800, eu disse 1910, né? Ela nasceu em 1810, desculpe. Em 1853, mais ou menos, ela foi para a Guerra da Crimeia para cuidar dos soldados. Os pais dela não gostaram, queriam que ela tivesse um casamento formal, tivesse filhos, mas tinha dentro da Florence alguma coisa muito forte de cuidar dos outros. E não cuidar de uma maneira qualquer, mas cuidar com humanização e categoria. E vou chegar onde que é a categoria da Florence. Quando a Florence chega naqueles hospitais do campo de batalha, ela se impressiona com a quantidade de soldados britânicos feridos, mal cuidados e sujos. Sujeira por todo lugar. Eles estavam imundos, as feridas abertas, sujas, sobre lençóis imundos. E a primeira coisa que a Florence faz, institucionaliza a higienização. Por isso que ela é a patriarca da enfermagem moderna. E a Florence organiza um serviço de enfermagem, de cuidado, primando pela higienização das roupas, dos utensílios, dos pacientes. E ela passa a ser conhecida como a Dama da Lâmpada, porque ela percorria todas as enfermarias à noite, não havia luz elétrica, com uma lamparina na mão, cuidando dos seus pacientes. A Florence, ela também foi precursora nos gráficos que organizavam o cuidado de enfermagem técnico com a sobrevida do paciente. Isso a Florence fez. 1856, quando ela retorna, ela cria em Londres a primeira escola de enfermagem britânica. E daí, hoje, até nesses hospitais de campanha contra o corona, todos os hospitais de campanha são denominados Nightingale, em homenagem a Florence. E assim a Florence passa a ser chamada a Dama da Lâmpada e nós, enfermeiros, o nosso símbolo é uma lamparina. Nós também devemos ter esse cuidado técnico, científico e humanizado das pessoas.
Eu gosto de ser enfermeira, eu acho que é a profissão que nos aproxima realmente do paciente. A gente conhece um paciente como um todo e sabe o que o paciente conhece. Dar um banho, uma enfermeira dar um banho, trocar uma fralda, é uma coisa importante, porque a gente já examina o corpo do paciente. Vê se não tem nenhum problema, né? Não é simplesmente uma troca de fralda, uma higienização, é mais do que isso, é uma inspeção no corpo do paciente, uma inspeção com um olhar acurado, com um olhar técnico. E no Brasil nós tivemos uma enfermeira que é considerada a heroína da enfermagem brasileira, que é a Ana Nery, que lutou na Guerra do Paraguai, já com 50 anos. Ela resolve ir para a Guerra do Paraguai para cuidar dos feridos, já que ela, sendo viúva, tem os seus 3 filhos indo para a Guerra do Paraguai. Ela não tinha motivação para ficar. E a motivação dela foi ir e cuidar, e cuidou muito bem. Nós temos a Escola de Enfermagem Ana Nery, no Rio de Janeiro. Escola de nível superior, é muito importante também. Então, as mulheres foram precursoras nesse cuidado do paciente. Isso é uma coisa antigamente feminina, até religiosa, no início foi. E todas as pessoas têm esta preocupação do cuidado com o outro. Nós vimos Jesus cuidando dos seus pacientes também, cuidando dos seus pacientes físicos, emocionais e espiritualmente também. Então tem que ter um olhar holístico, um olhar global da pessoa. Houve um tempo em que o cuidado dos pacientes foi segmentado. Então eu cuido só da cabeça, e sendo da cabeça eu cuido só do pescoço, eu cuido só dos olhos e eu cuido só de uma parte dos olhos, eu cuido só dos ossos, eu cuido só do coração. Especialidades, né? Especialidades. Muito bem, são importantes, sem dúvida nenhuma. Mas nós não podemos esquecer que o ser humano é um todo. O ser humano, além de ser um todo fisicamente, ele é um todo emocional, um todo emocional e um todo na sua família e na sua comunidade. Então, quando a gente tem o conceito de enfermagem, a gente procura a autonomia, o autocuidado, a responsabilidade e a inserção desse indivíduo tanto na sua família como na sua comunidade. Tornar esse indivíduo importante para si e no lugar onde ele vive. Olhá-lo como um todo, olhá-lo de uma forma humanizada e de uma forma técnica também, sem dúvida nenhuma. Os enfermeiros hoje são pesquisadores, são técnicos, são científicos. Essa é uma enfermagem científica, ela é importante também. Então, eu desejo a todos que se dedicam aos outros, no seu cuidado, no seu bem-estar, sendo enfermeiros ou não, um feliz dia 12 de maio, relembrando Florence Nightingale, a Dama da Lâmpada, e também Ana Nery. E, acima de tudo, Jesus, o nosso grande cuidador. Salete, na verdade, nós não podemos esquecer o trabalho dessas pessoas que estão na frente do combate ao coronavírus, que Sim. são as enfermeiras, os técnicos de enfermagem, os auxiliares, todos eles que estão ali, instrumentistas também, muita gente. Fisioterapeutas, médicos, estão sendo importantes higienizadores agora. De ambiente. Olha todos estão à frente e são importantes. Então essas pessoas hoje, frente ao tratamento do Covid, que não pode ter nenhum parente, estão também tomando o lugar de um familiar. Sim. Estão também fazendo aquele trabalho na parte emocional do paciente que a Salete falou, de conversar com o paciente, de acalmar o paciente, porque eles não têm contato com familiares. Olha, tu fica ali 14 dias num hospital, ou muito mais até, pessoas ficaram mais de um mês sem um contato com o familiar, Salete. O familiar era o enfermeiro, o técnico, o que estava ali manuseando. Exatamente. O trabalho, e o atendimento tem que ser personalizado. Cada pessoa é uma.
Cada pessoa tem as suas necessidades diferente do outro. Até na hora da gente pegar acesso de uma veia, Exato. existe uma técnica a ser cumprida, claramente. Mas aquela veia, o acesso é individual, é personalizado, cada um é diferente do outro. Meu braço direito é diferente do braço direito do Reinaldo. Olha aí, tá Então, vendo? tudo isso a gente tem que personalizar o atendimento, humanizar, para ele realmente ter importância para a gente e importância para o outro também. E ter o resultado, né? A gente sabe que a fé, a emoção, o sentimento positivo são instrumentos de cura também. Olha só. Então tivemos aí as dicas de saúde com a enfermeira Salete. Tempo de decisão, um novo tempo na sua vida.